E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano, conteúdo organelas, célula vegetal, aula 3, plastos. Chegamos aqui nos plastos, que são essas bolsinhas que armazenam pigmentos. O que é muito comum, meus amores, as pessoas estudarem que tipo existe o cloroplasto. Ponto, porque o cloroplasto tem a clorofila e faz a fotossíntese e acabou. Mas pergunta aí, as pessoas aprendem desse jeito e ignoram a razão de pensar o seguinte: toda a parte da planta é verde? Não, tem a raiz, que é branca, às vezes até transparente, tem o caule, que se for troncoso é marrom, tem caules que são verdes, de fato, se a plantinha for pequena. Existe, por exemplo, o fruto, as flores, então toda parte que não é verde não vai ter cloroplasto, que armazena clorofila e faz a fotossíntese. Vai ter outros tipos de plastos e é isso que a gente vai ver quais são os tipos de plasto. Mas antes disso, olha essa imagem que bonitinha. Sabe o que significa essa imagem aqui, amores? Vou até tentar aproximar um pouquinho. Não consigo. Agora eu tenho um tripé. Não dá para aproximar muito, ó. Aquilo ali, ó, que vocês estão vendo, gente, é a fotografia de uma folha cortada finissimamente, uma fatiazinha, um cara um técnico de laboratório botânico faz isso. Vou fechar minhas canetinhas aqui, senão vai secar tudo. Ele faz esse corte mínimo para conseguir pegar uma fatia de células. E vocês estão vendo aqui, ó, que as células são totalmente geométricas. E olha que legal, essa parte verde que a gente está enxergando, essas bolinhas, são os cloroplastos, né? Então é de uma folha. E esses cloroplastos, eles não precisam, obviamente, essa célula vegetal, ela não precisa ser pigmentada. Porque se tu vai ver uma célula humana, a gente sempre tem que botar um pigmento, normalmente rosa, né? Pink fica, pra gente conseguir enxergar os contrastes. Então, uma pergunta que se faz: qual é a única célula que não precisa de pigmentação? As células vegetais, devido aos plastos, que se forem cloroplastos, eles vão armazenar clorofila. E aí a gente vai conseguir visualizá-los. Outra coisa muito importante que a gente vai ver, que eu já vou falar uma curiosidade, depois se eu achar aqui e der tempo eu mostro pra vocês. Vocês sabiam que como a luz é a responsável pela fotossíntese, que estimula a clorofila para rolar as reações, se tu pega essa fatia de folha que tá ali num negocinho, num vidrinho, e põe no microscópio, aqui tem uma luz embaixo no microscópio. Essa luz, ela bate na clorofila e excita a clorofila, que é uma molécula, e esses cloroplastos começam a se mexer. Então é muito louco quando tu vai na aula de biologia, de botânica, e tu olha isso daqui, eles estão se mexendo, parece uma cidadezinha, e eles ficam num movimento muito louco, porque a clorofila dos plastos, os cloroplastos, fica excitada e faz ele se movimentar. Aí tu pensa, é uma folha, um pedacinho de folha cortada num vidrinho e tá se mexendo? Sim, é muito legal, eu acho isso fantástico. Mas a gente tava falando dos tipos de plastos. Então, gente, aqui tem um esqueminha que ele tá meio específico demais, mas eu vou fazer aqui pra ti, porque eu sou dessas que gosto que tu tenha teu próprio resumo pra gente não esquecer. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Os tipos de plastos são os seguintes, tá? Tu vai fazer um título assim, ó, plastos, pode escrever normal aí no teu caderno, tá? Dentro desses plastos vão ter dois tipos. Vai ter os cromoplastos e os leucoplastos. O que significa? Que os cromoplastos armazenam pigmentos. Eu só vou colocar pigmentos, tá? Não vou colocar armazenam, tá? Pigmentos. E os leucoplastos, outras substâncias, eles vão armazenar. Ana Lia, que tipo de substâncias, não coube a Lira? Que tipo de substâncias os leucoplastos vão armazenar? Por exemplo, amido. Tipo, a gente sabe que o amido é um carboidrato, que é a reserva vegetal, que a gente vai lá e consome, tá na batata, no arroz, no trigo. Por exemplo, lipídios. A gente já falou nas outras aulas que tipo de lipídios? Óleos. As sementes oleaginosas, óleos só tem em célula animal, tá? Não é no vegetal. Errei. Óleos só tem na célula
vegetal, no animal é gordura, então o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de arroz, o óleo de girassol, o óleo de canola, o azeite, que é o óleo da azeitona, então são lipídios. Por exemplo, proteínas, a gente sabe que a soja, por exemplo, é uma fonte rica de proteínas, tá? Então, a soja na semente, a soja tem tanto óleo quanto proteína. Aí eu te digo, onde é que esse amido fica armazenado? Nos leucoplastos lá da batata. Onde é que o óleo fica armazenado? Nos leucoplastos. E aí tem um detalhe, gente, anota aí no teu resumo. Como que se chama o plasto o leucoplasto que armazena amido? Peraí, colocar aqui, ó. Vai se chamar amiloplasto. É um tipo de leucoplasto. O leucoplasto é geral e o leucoplasto que armazena amido é amiloplasto. O que armazena lipídios, como que se chama? Oleoplasto. Muito bem. E o que armazena proteína? Como é que se chama o leucoplasto que armazena proteína? Proteoplasto. Muito bem. Vocês viram? Todos esses em vermelho são tipos de leucoplastos. E que tipos de cromoplastos que eu tenho? Tem o mais comum, que eu já vou falar, que é o que armazena clorofila, mas tem, por exemplo, o pigmento de cor vermelha. Vou escrever aqui de vermelho. Vermelha, por exemplo, das pétalas, da casca dos frutos, né? Pigmento vermelho, que eu ia falar de cor vermelha. Como é que é vermelho em latim? Eritro. Eritro, tanto é que a célula vermelha do nosso corpo é a hemácia ou eritrócito. Então, o nome do cromoplasto que armazena o pigmento vermelho é eritroplasto. Analia é muito nome, eu sei, mas tu vai fazer, estudar, revisar. Então, eu vi plastos, tem os que armazenam pigmentos e outras substâncias. Os dos pigmentos, pigmento vermelho se chama eritroplasto. Pigmento amarelo, infelizmente, vou escrever esse amarelo, talvez não em sério, tá? Amarelo, o nome é xantoplasto. E agora, chega de coisa, vamos ao verde, que é o pigmento que está nas folhas e nos caules herbáceos e que tem a função de fotossíntese. O nome do pigmento verde, o nome do pigmento vermelho é eritrofila e quem guarda é o eritroplasto. O nome do pigmento amarelo é xantofila e quem armazena é o xantoplasto. E do pigmento verde se chama clorofila e quem armazena é o cloroplasto. O mais importante, porque são as partes verdes que realizarão a fotossíntese. Beleza, amores? Então, amorzinhos, aqui tá mostrando aqui, ele tá falando um pouquinho mais específico, ó, leucoplastos, amiloplasto, oleoplasto, proteinoplasto, ou proteoplasto, tá? Aqui tem um outro tipo até de amiloplasto, mas não precisa. E os cromoplastos, tá? Que tem as várias cores. E os cloroplastos, que são os mais importantes, porque além de dar cor das folhas, ele realiza a fotossíntese e mantém toda a célula, toda a planta viva, porque essas partes verdes vão produzir a comida, que é a glicose, que vai ser distribuída, ok? Então, meus amorizinhos, eu vou deixar o seguinte, vou deixar essa aula aqui só de plastos geral. E na próxima aula, que é o próximo vídeo, pra gente concluir, a gente vai falar só do cloroplasto, que é esse plasto específico que faz a fotossíntese e é super importante. Valeu? Fechou? Então vem que estamos acabando.